Jamendo.com. Jamendo.com. A paz do Senhor, Bereanos Podcast no ar, mais uma semana, graças a Deus, Alisson. Pai do Senhor, graças a Deus, estamos aqui mais uma semana, Bereanos Podcast. Está uma bênção. E hoje, de maneira muito especial, temos aqui dois servos de Deus que vieram para nos prestigiar. Novidades especiais. Novidades especiais. Amém. Você pode compartilhar o link, chama todo mundo, o programa hoje vai ser uma bênção. A gente vai falar sobre experiências de Deus na vida desses dois homens que estão aqui. Pai do seu irmão Gessé, pai do seu irmão Hinaldo. Pai do Senhor. Amém. Fica à vontade. Quero saudar todos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Para mim é motivo de alegria, né, estar aqui. Quero também externar minha gratidão ao nosso muito digno pastor presidente, né, e ao nosso pastor setorial, pastor Cândido de Freitas. Não esquecendo também dos irmãos lá da congregação em São João 2. Um abraço para os irmãos, né? Deus continue abençoando a cada um dos irmãos. E também a nossa família, né? Nossos pais, que com certeza estarão assistindo, e também a amada esposa e os filhos. E os herdeiros. É verdade. Deus abençoe a todos. Amém, Moisés.
Paz do Senhor para todos. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui, ao nosso pastor presidente, pastor Ailton Zé Alva, nosso pastor setorial, pastor Cândido de Freitas, que tem nos ajudado aqui no setor 2 São Lourenço da Mata. Quero agradecer também a minha família, minha mãe, a minha esposa, minha filha e a toda a minha família por estar aqui nesse momento. Amém, graças a Deus. A gente está aqui com a área 7, né? Sendo representada. A mesa toda, né? Desde o coordenador Desde e o os coordenador. presbíteros e o diácono. Amém, é uma bênção. Hoje a gente está aqui com vocês. Hoje queria aproveitar a oportunidade para conhecer um pouco mais da história, né? De como tudo começou, de onde veio. Nascido aonde, irmão Hinaldo? Eu nasci Aqui mesmo em São Lourenço? em São Lourenço, aqui, natural, Filho São da Lourenço, terra. da terra. O senhor também, irmão Gessé? Também nasci em São Lourenço. E aí, irmão Hinaldo, como foi lá atrás? A minha história é um pouco assim, sofrida, né? A gente veio da região ali, Canavieira, de Tiúma, né? Do Engenho São João. Cooperávamos ali, aliás, cooperávamos não, a gente congregava ali em Tiúma, lá no Engenho não tinha ainda congregação, tinha um ponto de pregação. Nasceu no Evangelho? Não, a gente aceitou a Jesus como criança. Deus fez uma obra Entendi. em nossa vida e começou por mim, né? Através de mim, Deus salvou a minha mãe, depois os meus irmãos e, por último, agora, no ano passado, salvou meu pai, né? Através da pregação do Evangelho. Eu fui, na época, privilegiado, né? De pregar o Evangelho para o meu pai e ele aceitar Jesus em um culto, né? Para mim foi uma satisfação muito grande. Mas a gente veio uma vida sofrida, né? Lá, o inimigo das nossas almas investiu muito para destruir a nossa vida, porque sabia, né, que Deus tinha um plano a executar através de mim, né, para toda a minha família. E assim a gente vai contando um pouco das nossas experiências, né, ao longo daqui do programa desenvolvendo aí. Irmão Gessé também, né? Tiúma, lá no Canavial. Nascido no Engenho, um período muito sofrido. Aos 13 anos perdi meu pai. O senhor nasceu no Evangelho também? Nasci no Evangelho. Sou filho de uma família toda evangélica. Mas teve um tempo da minha vida que eu me afastei do Evangelho. Passei um tempo fora. Mas em 98, Deus marcou a minha história. Eu estava em casa uma noite e eu ouvi a voz de Deus dizer a mim: é hoje o dia que eu quero você de volta na minha casa. Eu fui para a igreja em Tiúma 1. E naquela noite, Deus usou o diácono Eliel Serafim. E foi um momento que Deus começou a trabalhar na minha vida a partir daquele momento. E ali, Eliel Serafim, que hoje é presbítero. assistência aqui na 10 de novembro. Foi ele naquela noite, o pregador em Tiúma. E Deus falou fortemente comigo ali. Amém. E dali em diante, Deus começou a trabalhar na minha vida para chegar até aqui. O senhor disse que aceitou quando criança, chegou a se afastar ou seguiu o Evangelho? Cheguei a se afastar quando adolescente, né? A vida na infância, né, foi um pouco sofrida porque sofri vários acidentes. O primeiro acidente foi uma queda de um pé de goiaba, né? E na época a gente era uma família católica, né? Conservadora no catolicismo, e por muita sequela, muitos acidentes acontecendo comigo, era, né, o mais novo, né? Aí veio, né, essas situações, acidente descascando o coco, eu também decepei um dedo e assim foi. Outra situação adiante foi que morreu próximo, não sei se já conheceu um tal de Jaime, que era tratorista. Sim. Morreu no Engenho São João, bem próximo da nossa casa. Aí a minha mãe tem um roçado, a gente foi para o roçado e lá onde morreu colocaram uma cruz. E foi aí o ponto de partida, né, para Deus ali salvar a minha mãe, né, a minha salvação, e a salvação assim continua da nossa família. E quando eu passei nessa cruz, alguém dizia que eu tinha um peito aberto, né, que era aí nesse caso o mau espírito, o inimigo ali começou a me atormentar, né? E era uma noite era bêbado, outra noite era inchado, né? E por várias vezes minha mãe me socorria e não tinha resultado nenhum.
Até que então ela orando a Deus, pedindo uma solução, meu pai já desesperado, meu Deus, dá uma solução a essa criança. Aí minha mãe orando a Deus, Deus revelou a ela, né, que a solução de muitos conselhos, ela já tinha batido em várias portas, né, a busca de uma solução, até no espiritismo, né, alguém dizendo, leva para tal lugar, com uma rezadeira, que isso era comum lá no engenho. E por várias buscas, né, Deus foi que revelou. Ela, antes de dormir, fez uma oração, né, disse, Senhor, apresenta uma porta, eu não aguento mais de tanto sofrimento da vida dessa criança. Aí foi onde Deus revelou o lugar correto, certo, né, que é Cristo, né, mostrou essa revelação, a gente entrando no céu. E claramente... Ela orou sem ser crente. Sem ser crente, né, pedindo a Deus uma solução. E claramente Deus apresentou, né, a Assembleia de Deus, onde tinha esse refúgio, onde ia ser pregado o Evangelho, e ali ela se entregou para Jesus e levou, né, a todos, né, e ali onde iniciou a obra, né, na nossa vida. A gente fez parte do ciclo de oração infantil em Tiúma, onde Jesus nos batizou com o Espírito Santo, já ali marcando a nossa vida. E a gente tem muitas lembranças, né, das coisas boas ali, naquele período, né, servindo a Deus com alegria. Às vezes a gente saía no caminho, né, ali as canas altas, né, a gente fazia um grupo de irmãos para ir para a congregação das Santas Ceias. E ali, antes de chegar, foi uma preparação, né? Antes de chegar, os irmãos mais experientes, às vezes suscitavam algumas conversações, os diáconos diziam, principalmente o Manuel Silva, que é diácono lá de São João I, coopera em São João com o presbítero José Gomes. Aí eles diziam, irmão, olha, aqui a gente vai para a casa do Senhor, né? Vamos se preparar, porque o culto não começa lá não, o culto começa desde o momento que a gente saiu de casa. Então, no caminho, a gente via batismo com o Espírito Santo, o renovo do céu, curas, né? E quando chegavam os irmãos de São João I, na congregação de Tiúma, já sabia os irmãos de fogo, né? Quando entrava já era no poder de Deus. E ali Deus marcou a nossa vida, né? Fechou a usina Tiúma, e onde a gente veio morar aí, na Bela Vista. Aí foi que teve a parte onde nós desviamos do caminho do Senhor, e a gente, com anseio de conhecer o mundo, né? E partimos para uma área muito difícil, né? Mas Deus estava conosco e fazendo promessa à minha mãe, e a gente retornou novamente, né, à casa do Pai. Quantos anos depois retornou? Quantos anos depois? A gente retornou, eu acredito que eu tinha uns 18 anos já. Quase adolescente, então. Né? Já uns 18 anos, passei um período. Bom, Gessé, como foi que... Em que momento o senhor sentiu que Deus tinha uma chamada, que tinha um projeto de Deus, que Deus tinha um investimento na sua vida? Quando foi que isso... O senhor começou a perceber que tinha alguma coisa diferente? Na minha volta para o Evangelho, no ano de 98, eu me voltei para a igreja e sentia algo diferente já na minha vida. No ano de 2007, eu estava em casa uma noite e eu tinha ido para um culto lá na rua do Amendoim, na casa de Irmã Juscelia, e recebi a oportunidade e não consegui falar. Comecei a tremer. Até o versículo que eu ia ler, eu não consegui ler naquela noite. Travou. E eu vim para casa e disse a Deus assim, eu não tenho chamado na tua obra. O que é que eu estou fazendo da igreja? E entrei para o quarto e fui deitar. Minha esposa perguntou, voltou cedo por quê? Disse, não, voltei, entrei e sentei dentro do quarto. Aí quando eu entrei no quarto, uma voz disse a mim assim, vai no banheiro. Aí eu fui no banheiro, abri o chuveiro, fiquei embaixo do chuveiro. E uma voz disse a mim assim, isso que tu passasse hoje é um teste que eu estou fazendo contigo, porque eu tenho algo para fazer na tua vida. Terminando ali, eu vim para a cama, orei, deitei. De madrugada, começou a vir na minha mente uma mensagem bíblica. E eu acordei e comecei a escrever aquela mensagem. Peguei uma agenda e comecei, a minha esposa perguntou, está escrevendo o que aí? Eu disse, não. É algo que veio na minha mente aqui. Aí ela, de manhã eu acordei e disse assim, mas para que eu estou escrevendo isso se eu não sei pregar? Recebi a oportunidade de ontem, passei vergonha. Aí, dia seguinte eu fui para um culto. Era até a oração da quarta-feira em Tiúma.
E quando eu cheguei no culto, ele começou a orar, e Deus usou uma irmã e disse a mim assim, disse, aquilo que eu te mostrei ontem à noite, e mandei tu escrever, guarda, porque chegará um tempo que tu vai usar aquilo que eu estou te dando hoje. E eu fiquei ali, olhando para a irmã, dizendo assim, comigo, não tem condições nenhuma. Eu nem pregar, eu sei. Eu não sei pregar e nem sei cantar. Como é que eu vou ser um pregador? Mas era Deus trabalhando na minha vida e eu não entendia o trabalhar de Deus. E muitas vezes eu acordei no meio da noite e Deus vinha mensagem assim na minha mente e eu pegava aquela agenda e escrevia e guardava no canto com vergonha que ninguém visse para não dizer que eu estava escrevendo mensagem. Querendo ser pregador, né? Querendo ser pregador. Aí uma manhã eu acordei, aí eu disse à minha esposa, eu disse, olha, está vindo algo na minha mente e eu não sei o que é. Toda vez que eu vou me deitar à noite, eu leio o versículo da Bíblia e vou orar e vem uma mensagem, eu escrevo. Ela disse, talvez seja Deus te mostrando algo lá no futuro. E no ano de 2008, eu lembro que eu estava em casa, o presbítero, o irmão Júlio César, ele chegou na minha casa e me convidou para ir a um culto, lá na casa da falecida irmã Helena, que Deus já tem ela no céu. E no caminho ali, perto do cemitério de primeiro, parou, encheu os olhos de lágrimas e disse a mim assim, chegou o seu tempo. E eu perguntei a ele, que tempo? Ele disse, o tempo da chamada na sua vida chegou. Aí ali naquele caminho ele parou, estava eu, ele e mais 3 jovens, e ele começou a falar em línguas estranhas. E ele disse a mim assim, a partir de hoje, a sua vida vai ser cercada por Deus. Para onde o senhor for tentar fugir, Deus vai lhe cercar. E naquele momento eu saí dali, fui para o culto com ele, voltei para casa e disse a mim, para mim mesmo, assim, dentro do meu coração, eu não quero ser obreiro, eu não sei pregar. Na semana seguinte ele me chamou e disse assim, você vai ser obreiro local. E eu disse a ele, não me bote que eu não tenho condições de ser obreiro não. Aí ele olhou para mim e disse assim, é melhor vir pelo amor ou pela dor? Eu me calei e fui para casa. E 2 dias depois eu adoeci. Passei 21 dias sendo socorrido. E cheguei um momento de estar lá no hospital das clínicas, com a junta médica me examinando. E já umas 3 horas da tarde, o médico chegou perto de mim e disse assim, você não tem nada. E eu morrendo de dor. Aí ele disse a mim assim, você é o quê? Eu fiquei sem saber responder a ele pela pergunta que ele me fez. Eu disse assim, o que é que o senhor quer saber? Ele disse assim, você é de Deus ou é do diabo? Eu disse, eu sou evangélico. Ele disse, vá para casa porque a sua causa é com Deus. Aí ali eu entendi que eu estava lutando com Deus por algo que Deus queria fazer na minha vida. Foi Deus dizendo, eu lhe quero. Era Deus dizendo a mim assim, chegou o seu tempo. Porra não. Mas eu tinha uma dificuldade porque eu me achava assim, uma pessoa que eu não tinha condições de pregar, não tinha condições de dirigir um culto. E eu insistia em dizer a Deus que eu não era a pessoa que Deus estava vendo em mim, porque como ser humano eu me achava incapaz de um dia ser um obreiro na casa do Senhor. Quando chega no ano de 2010, aí Deus me coloca na obra para ser dirigente de união. Aí eu fiz um desafio com Deus. Eu disse a Deus, se tu tem algo na minha vida, eu quero ver acontecer nessa união. E Alisson, nesse tempo, ele era adolescente, 21, ele lembra disso. Eu comecei com a união com 45 adolescentes. E eu fiz um propósito com Deus, dizendo assim, eu disse a Deus, tu tem falado que tem algo na minha vida. Agora, eu quero a resposta aqui nessa união. Eu quero que essa união cresça. E que ela chegue a uma quantidade de adolescentes que eu veja que a tua mão que está aqui
E que essa chamada que tu tem na minha vida, ela apareça nesse órgão. E 2 anos depois, a gente já tinha 93 adolescentes. E um dia no ensaio, Deus disse, usando um jovem, um adolescente, ela disse a mim assim: quer prova maior do que eu tenho na tua vida? Quando tu assumisse, eu te disse, tu dissesse a mim que eu queria uma prova na união da minha chamada na tua vida. O que é que tu diz agora? Está aqui o meu jardim, foi eu quem fiz, para tu saber que eu tenho um projeto na tua vida. E dali em diante eu comecei a entender que Deus tinha um chamado na minha vida. Eu não sabia para quê, mas eu sabia que Deus estava me chamando para a obra, para trabalhar em alguma parte, na casa dele. Amém. Inclusive, irmão Sandro, Deus marcou tanto essa chamada que hoje tem esposas de diácono, hoje tem diáconos, hoje tem obreiros. Outros dirigentes de união. Outros dirigentes de união. Cantores. Cantores passou pela Que direção passou do irmão Gessé. na união de adolescentes. O Wellington, Júnior, Bernardo. E uma das coisas, irmão Sandro, que marcou a minha história na união foi a estratégia que Deus colocou no meu coração. Quando um dia a gente estava no ensaio, eu pedi a Deus para Deus me dar uma estratégia para que a união crescesse. E Deus disse a mim assim: reúne os adolescentes e no domingo sai com eles para que eles ganhem adolescente para Jesus. E foi o tempo onde mais Deus salvou adolescente, 21. Amém. A estratégia a ser seguida aí, né? Verdade. Nossa. Senhor, parecido, como foi sua história? A vida de Gessé é um pouco parecida comigo, né? A minha situação mesmo, a promessa eu recebi. Mas o senhor Pra tem exercer jeito o de ministério. pregador. O senhor tem essa dificuldade O também. povo me chama de Hinaldo Bento, né? Que eu tenho uma aparência. Além de parecer, Eu tenho- Tem essa parede. além de verdade. parecer, o senhor é pregador. E recebi a promessa como criança, né? Mas eu vinha a desviar do caminho do Senhor. Passei num processo muito estreito, né? Fui envolvido lá na época, os irmãos, 94, 95, 96 por aí, a criminalidade ali em Bela Vista, era uma guerra. Bela Vista, João São Paulo ali, era terrível. E chegamos como, assim, adolescente, né? Passamos a ser influenciados nessas situações, né? Adversas, e se envolvemos nas drogas, né? E minha mãe orando, né? Porque ela recordava as promessas que Deus tinha feito. Ela presenciava, né, as promessas quando estávamos ali no ciclo de oração infantil, e ela recordava, Senhor, e o meu filho, a situação dessa, assim. E meu pai chorava constantemente, e tinha dia que eu não dormia em casa, né? Tem coisa que a gente não pode nem contar aqui, as situações adversas que passamos, de perseguições, livramento de morte. A gente assistiu a mão de Deus estendida. E eu declaro aos irmãos que naquela época, não sei se os irmãos oravam mais, né? Porque a gente vê hoje a dificuldade dos irmãos na oração. Que quando eu chegava em casa, minha mãe estava de joelho, né? Hoje em dia, a gente percebe-se que a tecnologia, né? Às vezes a mãe, os filhos no mundo, telefona, né? Onde é que você está? E estou em tal lugar, na casa de fulano, às vezes o filho mentindo, né? E a mãe ali descansa, vai dormir, quando chega é a notícia. Mas minha mãe era de joelho. E agora eu, sã, né, crente, servindo ao Senhor, percebo que foi ela na brecha, né? Orando a Deus, intercedendo pela nossa vida. E ali passei por muito estreito, muitas dificuldades. E chegou um tempo que estava uma situação tão delicada que ensinavam a orar a minha mãe, que pedisse para Deus tomar uma providência. Porque era o único irmão Gessé com essa nossa família de longas datas, né? Isso, uma família conservadora. Meu irmão Ivan... Era um caso perdido. Ivan era o companheiro de Natanael Balé, o evangelista hoje, pregando o evangelho 21 desse jeito, né? Era o irmão Gessé. Aí uma família conservadora, e eu era a ovelha negra, como alguém dizia, né? Dando escândalo. Caso perdido. O caso perdido era. Aí ensinavam a ela a oração para Deus tomar providência. E ela entendia que a providência que o povo pedia era Deus exterminar, matar, resolver.
E ela sempre me aconselhando: meu filho, ó, se você vê que a morte vai lhe alcançar, se arrependa. Aí Deus fez uma promessa a ela em janeiro, na congregação de São João, na comissão, já sei, que naquele ano não ia passar. E foi um ano onde eu fui perseguido, tive oportunidade até de fazer coisas a mais erradas. Não fiz porque Deus estendeu as mãos. Tinha desejo de colocar brinco, de tatuagem, mas era um negócio. Quando marcava para ir, acontecia um negócio, não fazia. Era Deus trabalhando. Aí uma mente virada. E naquele ano, apertou, às vezes não dormia em casa. Aí Deus marcou o encontro, quando Deus fez a promessa à minha mãe, em 1999, para 2000. E naquele ano, quase no romper do ano, né, faltando alguns minutos, saí para não voltar, mas aquela angústia no coração. Eu disse: eu vou voltar para casa, vou passar o final do ano com a minha mãe e com meu pai. Vou dar um abraço nele, pedir perdão. E quando eu retornei, minha mãe estava de joelho. Deus tinha preparado. Hoje é presbítero, Manuel José, na época era diácono. Não sei qual foi o mistério, sei que ele estava ali à frente da casa da minha mãe, na residência. E na hora que eu cheguei, minha mãe de joelho, reivindicando a Deus as promessas. Cadê as promessas, meu Deus, da vida do meu filho? Eu estou vendo a hora meu filho se perder e tu dissesse que era este ano. Desse ano não passa, Jesus. E agora, Senhor? Eu já estava vendo o relógio cruzar meia-noite, Senhor. Aí quando ela viu eu entrar, né, pelas portas, ela se alegrou muito, né? Eu dei um abraço a ela, onde ela, no meu ouvido, disse: meu filho, é hoje o dia de você se entregar para Jesus. Você quer? Eu dobrei o joelho, foi entrando. A minha lembrança é que Manuel José foi entrando, hoje é presbítero, estendeu as mãos, orou por nós. E dali por diante não foi só vitória, né? Ali foi agora o processo, né, para entrar no ministério. Dali por diante foi a pedeira de Jeová. Teve situação que eu senti como se estivesse passando pela moinha. Eu disse: Jesus, por que tanto processo na minha vida? Isso aí já, o processo agora... O processo agora da chamada, né? Da chamada, né? E às vezes, até hoje, né? Até hoje, é bom falar nisso. Até hoje eu fujo de oportunidade que feito o irmão Santo disse, alguém vê algo, mas a gente não se enxerga essa capacidade, se não vem de Deus, né? É verdade. Aí, nesse processo, agora aceitando a Cristo, né? A gente casou, fui fazer parte de São João, porque na época era São João, São Paulo. Isso. E Paulo Afonso. Não existia Monte Blanc, Bela Vista, São João 2, né? Era só... Existia ponto de pregações ali naquela redondeza. E na época, o presbítero era Manuel Pereira. Nos ajudou muito, o presbítero Manuel Pereira. Um abraço para o servo do Senhor, que com certeza vai estar assistindo o programa. Nos ajudou muito através da doutrina, dos conselhos. No período, o discipulado já existia, o diácono Djalma Batista lá ensinando a palavra, e foi uma bênção, né? Um aprendizado, mas o processo, né? Da vida aí foi um pouco delicado também, doeu muito, né? É bom destacar isso porque tem um processo, né? Tem um processo, Deus, irmão Jessé. Deus lapidou, né? Ou o senhor chegou de paraquedas, algum dia o pastor achou o senhor bonito e disse assim: o senhor é coordenar na área 7, ou teve um processo? Sandro, o processo foi tão grande, eu não sei como eu suportei. Destaque um milagre, né? O processo ainda não acabou, né? Uma das coisas que me marcou foi no ano de 98, quando eu me voltei para o Evangelho, e na segunda-feira eu fui para a oração da mocidade. E Deus usou a irmã Graça de um abraço para ela, e veio falando em profecia e disse assim: meu filho, em pouco tempo tu serás batizado com o Espírito Santo e vai trabalhar na obra. Isso no ano de 98. 2008 eu era auxiliar oficial já, e eu fui fazer a leitura no Cajá. Eu lembro como se fosse hoje. 10 anos depois. 10 anos depois. Aí eu cheguei no Cajá e fiz a leitura, terminou uma hora, aí eu sentei. Quando eu sentei, veio uma irmã bem velhinha. Aí ela disse a mim assim, meu filho, do mesmo jeito que a irmã Graça falou, disse assim: em poucos dias tu serás batizado com o Espírito Santo, porque tem uma obra na tua vida. E eu fiquei animado com aquela palavra. Eu disse:
Vai ser em poucos Agora dias. vai, né? Já 10 anos, né? Poucos dias. Aí 2016, Ah, merda. em agosto, dia 13 de agosto de 2016, Deus me batizou com o Espírito Santo. Meu Deus. Glória a Deus. Eu tava lá. É um né? processo. Alisson estava nesse Eu dia, tava nesse quando dia. todos os adolescentes, os jovens, Foi uma- chegaram juntos, assim, foi uma alegria muito grande. E ali eu vi que as promessas de Deus não morrem. As promessas de Deus, ela está viva. Não tá preso ao tempo. Não, ela não se prende ao tempo. Nem tampouco ela acontece no tempo que eu quero. É no tempo que Deus quer. Agora, Deus me batizou com o Espírito Santo, mas havia em mim um temor. Porque, irmão Sandro e irmão Alisson, pregar para mim era a coisa mais difícil que poderia existir na vida. Dirigir órgão de igreja ou dirigir uma congregação era algo que para mim era impossível acontecer. Porque quando eu olhava para a minha capacidade, como hoje ainda eu me vejo assim, incapaz de trabalhar na obra, eu dizia a mim mesmo assim, não tem como, é impossível um homem como eu trabalhar na frente de uma obra. É o que o irmão Inaldo tava falando agora, né? É. Alguém vê alguma coisa e isso. aquele irmão é uma bênção, aquele irmão prega muito. É. Enquanto que o vaso olha pro espelho e só vê o vaso de barro. Isso. Que põe enxerga de mim. E uma coisa que naquele dia que Deus me batizou com o Espírito Santo, foi tão grande e notório que até o pastor Paulo ele soube naquele dia. Aí 2 dias depois eu recebi um telefonema para trazer os documentos, que eu ia ser separado para o diaconato. E foi ali foi o momento que eu me senti temeroso quando essa palavra chegou. Peso, né? O peso. E eu estava trabalhando em Boa Viagem quando o telefone tocou e o pastor disse: é hoje o dia de o senhor ir para o Templo Central. E eu comecei a chorar. Eu disse a Deus: Deus, isso é verdade? E eu cheguei no Templo Central e eu vi os irmãos passar por mim e dizer assim: chegou o dia. Mas para mim era algo muito grande ser um diácono da igreja, pela minha incapacidade. E eu lembro que quando chamou meu nome, que eu desci e o pastor começou a orar. O pastor Ailton, ele chegou e pôs a mão na minha cabeça e ele disse uma palavra que ela marcou a minha história. Quando ele colocou a mão na minha cabeça, eu abri o olho assim, eu vi que era ele. Aí ele olhou assim e disse assim: aqui é um milagre. E ele não me conhecia, ele não sabia a minha história. E eu saí dali, eu vim para casa, eu vi um caminho todinho chorando, porque eu recebi naquele dia o maior prêmio que Deus poderia dar a mim, Então o senhor foi diácono em 2016. em 2016. E depois foi muito rápido, né? Porque em Um ano depois- 2019 o senhor já estava como coordenador. Em 2019 eu fui separado para o presbitério, consagrado. Foi a minha consagração. Um dia, Foram fomos nós juntos, dois no mesmo juntos. dia. E quando eu estava de joelho ali naquele, sendo separado do diaconato, Deus disse a mim: tu voltarás aqui novamente. E um ano depois a gente estava lá de novo. 2017. 2017, a gente estava lá. 2 anos depois, coordenador da área 7. 2 anos depois, coordenador da área 7, e até agora ainda digo a Deus. Deus tem o tempo, né? Não adianta. Mas o que chama a atenção, irmão Sandro, desculpe eu. O que Deus fala na nossa vida, e eu quero deixar essa palavra para muitos jovens que estão ouvindo, vai ouvir esse programa, está ouvindo esse momento. Não esqueça isso que eu vou falar aqui. A promessa de Deus, ela não é cumprida no tempo que a gente quer. Deus falou para mim que usaria-me na obra. Eu tinha 12 anos de idade. E quando Deus começou a cumprir na minha vida, eu já estava com 50 anos de idade. Quer dizer, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E eu sei que muitos ouviram Deus falar e dizem assim: será que não foi o homem que falou? Será que o profeta não? Não, Deus fala, mas tem um tempo de cumprir. Amém. E para Deus cumprir, muitas vezes Deus faz a gente perder toda a nossa esperança para que Ele mostre a nós quem é Ele na nossa vida.
Que é ele que está fazendo. É Ele quem faz. Não é a gente, não. Nós não temos não temos direito a nada. Deus já que é bom e faz aquilo que Ele quer. Amém. Agora, ouvindo vocês contarem a história, né? Um pouco da história de vocês, a gente vê que vocês vieram de um lar sofrido, né? Muito carentes, e tiveram uma história de vida dura, né? Assim, a vida trabalhou muito vocês. Sim. E dentro de tudo isso que vocês viveram, como é que vocês conseguem enxergar a mão de Deus? Assim, eu sei que muita gente tem uma história como essa, mas como servos de Deus, vocês conseguem enxergar o cuidado de Deus, a ação de Deus no meio das dificuldades? Irmão Sandro, eu vou falar uma coisa que uma estrutura que fez eu suportar e chegar até hoje começou dentro do meu lar. Porque a maior estrutura de um jovem, de uma criança, de um adolescente, de um jovem, ela começa dentro de casa. Porque para que eu entendesse o que Deus queria na minha vida, primeiro, eu fui ensinado pelo meu pai e pela minha mãe quem era o Deus que ele servia. Uma coisa que me preocupa muito hoje é que os pais hoje trazem os filhos para aprender na igreja o que é servir a Deus. No meu tempo, a gente aprendia quem era Deus em casa. E aprendia conhecer Deus na prática, com o sofrimento, com as lutas, com as noites escuras. Quando meu irmão morreu dentro de casa, meu pai dizia a nós que Deus fazia milagre e ressuscitava morto. E naquela noite a gente morando em um engenho, em tempo de inverno, e meu irmão faleceu. E meu pai pegou ele, botou no braço assim, e chamou todos os filhos, e disse assim: a gente vai orar e Deus vai ressuscitar ele, porque ele tem promessa. E naquela noite ele começou a orar. Eu lembro que ele, com os olhos cheios de lágrimas, minha mãe chorando, e a criança nos braços, e ele disse assim: Deus, dissesse a mim que meus filhos seriam usados na tua obra. Ressuscita meu filho. E em fração de segundo a gente viu ele mudar de cor e começar a chorar novamente. Hoje é um presbítero da igreja. Quer dizer, a estrutura para mim hoje, começou dentro da minha casa. Conhecer Deus na realidade. O sofrimento não fez a gente esquecer Deus, porque sabia que num sofrimento Deus estava ali. Exato. Tem alguém que não conhece Deus, pode achar que o sofrimento é um castigo de Deus, ou que Isso. Deus não se importa. Mas eu acho que é nessa situação que Deus quer mostrar que Ele está ali, né? E é uma das coisas hoje que a gente vê muito na igreja, que a gente vê as crianças hoje, ela conhece Deus aquilo que os professores ensinam. Pelas historinhas, né? Pelas historinhas. Tem alguns professores que a historinha nem bíblica E muitos pais em casa não se preocupam mais de sentar com os filhos e contar as experiências que viveu, contar aquilo que Deus faz na vida, ter experiência para contar aos filhos. Eu lembro que meu pai, quando nós 13 crianças pequenas em casa, ele, muitas noites, na luz de candeeiro, que hoje não existe mais, ele sentava e dizia a nós assim: guarda essa palavra, Deus fez isso comigo, Deus vai fazer isso na vida de vocês. A gente era ensinado. Toda a minha oração hoje, eu agradeço a Deus por ter nascido em um lar evangélico e ter nascido de um pai e uma mãe, um pai analfabeto, mas que me ensinou quem era Deus e como Deus fazia na nossa vida, naquele momento que a gente não tinha saída. Dificuldade. E chegou um momento na minha vida que eu vivi a realidade daquilo que meu pai ensinou. E eu tento muitas vezes, quando eu estou conversando, eu vou nos ensaios das crianças, eu passo isso para os pais das crianças, para que eles tragam isso para os filhos, porque
Nós estamos vendo uma geração crescendo que conhece Deus pelo que se fala, ele não conhece Deus por experiência própria. E precisamos ter esse conhecimento de Deus pessoal. Experiência pessoal. A experiência que vai fazer você suportar, Isso faz a fé aumentar, né? a fé aumentar. Ser exercitada. E uma coisa que essa experiência traz é a segurança para você suportar as coisas que vêm, a dificuldade que vem pela frente. Porque muitas vezes a gente, em pequena dificuldade, desiste, porque não tem uma base, uma estrutura para suportar aquilo ali. Mas que hoje, nessa noite, que os pais que estão ouvindo esse programa, ele faça isso, ele traga para os seus filhos. Não perde tempo um pai parar um pouco, sentar 1 hora, 2 horas, passar para os seus filhos. Quantas vezes eu estou sentado na mesa para almoçar com a minha esposa e minha filha, e eu paro um pouco ali antes do almoço, começo a contar para minha filha coisas que Deus fez na nossa vida, e ali a gente chora, a gente canta, a gente se alegra, porque é muito bom a gente ter um conhecimento de Deus para quando chegar a hora da dificuldade, aquele momento que não tem saída, a gente saber que tem um Deus que trabalha por nós. Amém. Irmão Reinaldo, é possível servir a Deus no meio da dificuldade? Sim. O senhor disse que passou um processo, vários processos. Verdade. Veja só, ouvindo o companheiro, o amigo Jessé Pedro, né, sobre o processo, né, que às vezes alguém pensa que é instantâneo, né? Ao receber a promessa de Deus, é tão gostoso, né? A gente recebeu uma promessa que Deus vai fazer assim, assim. Chorar, se agora, alegrar. o processo, né, irmão Jessé? A gente lembra de personagem bíblico, né, que não foi tão fácil. Ao ler as páginas bíblicas, a gente acha que foi logo após José, né, todo o processo para quando assumir. Do sonho até o trono. Teve que passar pela a cisterna, cárceres, né, vendido pelos irmãos. Calúnia, até chegar firme, né? Porque o segredo é ter convicção daquilo que Deus tem na sua vida. E na nossa vida não foi diferente. E desta forma também, cada vez mais sendo fortalecido na fé, vendo o Senhor trabalhando, agindo ao nosso favor, ao nosso benefício. Quando a gente aceitou Jesus, os amigos que de antes, né, a gente tinha aquele convívio, passou a querer desestimular a gente da fé. Agora tu és escravo, né? E ali, naquele embate, né, não tinha muitas experiência nem conhecimento bíblico, né, mas cheio do Espírito Santo, porque naquela época os irmãos que vão relembrar, né, que estão assistindo, era poder, né, lá em Paulo Afonso, o ciclo de oração era falado, né? E a gente era lá dentro, no ciclo de oração, buscando a Deus e as promessas do Senhor. E Manuel Pereira sempre com cuidado, irmão, olha, tem equilíbrio, viu? Tem equilíbrio, aí vá, porque a adversidade como um objetivo de nos provar a fé, para dar um testemunho da nossa fé, e tem também a adversidade que vem produzido através do ser humano, a falta de um planejamento futuro. Ele sempre dizia, olha, você vai adquirir família, você tem que estudar, você tem para depois não ser fadado num futuro, né, na escassez, e depois culpar a Deus, né? Procure. Aí ele sempre falava para a gente ter esse equilíbrio, não abandonar também o ciclo de oração, é bom, mas a gente queria constantemente estar no ciclo de oração, de segunda a sexta, né? Cheio da graça de Deus. E nesses embates não tinha um conhecimento, mas o Espírito Santo sempre nos dava uma palavra. Me lembro uma vez que o rapaz me disse, olha, tu vai para o céu, tu agora tu fizeste tantas coisas, rapaz, e agora tu dizendo que vai para o céu, rapaz, que conversa, tu vai para canto nenhum, é melhor tu voltar. Aí eu pensei um pouquinho, o Espírito Santo me mexeu, eu disse, de quem é o céu? Aí ele disse, o céu é de Deus, rapaz. Eu disse, então, se Deus me chamou, rapaz, tu não é dono da tua casa, tu vai... Se ele me chamou, eu vou, rapaz, deixa eu dar tua conversa. Aí eu disse, que manda da tua casa é a tua mulher, porque naquela época a gente ainda tinha aquele linguajado. Aí me estimulou a ler a palavra, a buscar a resposta bíblica. Aí fui lendo a Bíblia toda, comendo a palavra ali e passando pelas dificuldades, crendo
das promessas de Deus. Né? Reinaldo, uma dificuldade que o senhor diz, essa dificuldade aqui foi um marco na minha história. Dificuldade que o senhor diz, Sim, a sim. partir daqui tudo mudou. Sim. Teve um momento assim? Sim. Porque a palavra diz, né, que quando deixa o homem, o pai e a mãe, né, Isso. vai agora viver a dependência. Né? Isso é dependência emocional, dependência financeira. Né? E quando eu casei, foi o tempo da escassez. Deus fechou uma porta de um jeito que corria para um lado, corria para o outro, não tinha solução e era pessoa esforçada, né? Entregando currículo no GSEG, buscando abrir a porta e questionava a Deus, por que Deus? Por que? Eu não vivia a escassez quando eu estava no mundo, e agora por que essa situação? E Deus calado. Tem uma vez que isso ficou marcado em nossa vida, já contei às irmãs no segundo oração, a gente, por onde passa, a gente conta um pouco nosso testemunho, que eu saí de manhã cedo para entregar currículos e ir para, não sei se é a Rua da Aurora, onde tinha ali uma agência de trabalho. Sim. Pronto, Sim. aí eu passava dessa recepção porque eu não tinha experiência profissional. Né? Tinha aptidões, fazia negócio de preteiro, eletricidade, e até hoje a gente faz. E quando chegava lá, que ele abria a carteira, era poucos minutos. Eu olhava a pessoa que chegava lá, ele abria a carteira, procurava pela experiência que a pessoa tinha, mas quando olhava a carteira limpa, disse, esse rapaz nunca trabalhou. Aí eu olhava, não, tá certo, não tem vaga não. Aí eu saí tão desanimado dali, triste, coloquei a mão no bolso, tinha o dinheiro da passagem, mas sobrou umas moedinhas, né, para retornar para casa. E eu lembrando da filha, lembrando da esposa, dependendo dos pais, porque eu questionava a Deus, eu tenho que viver a minha dependência. Tu me desse lá, me desse esposa, me desse filho, porque agora eu tenho que viver a dependência dos meus pais. Eu quero viver a minha dependência, Jesus. Eu não quero depender de ninguém. E aquela moedinha, já era perto do meio-dia, eu procurei um lugar para fazer um lanche. E sempre na rua ali fica aqueles engenhos de caldo de cana, né? E eu estava ali emocionalmente desestruturado. Jesus! E era o momento de Deus falar, né, conosco, porque às vezes, se Deus não falar, se Deus não falar naquela hora, eu não sei o que seria. Que eu estava decidido, meu Deus, a desistir da fé, desestimulado, porque eu via no passado, não sofria tanto assim a escassez. Mas, meu Deus, e agora? Que situação? Aí fui procurar um lugar para fazer um lanche. Era um caldo de cana e um pão doce. Aí, na fã de lanchar e voltar para casa, eu não prestei atenção qual foi eu peguei o pior que tinha, o engenho mais velho que tinha. Acaba quando arrastou lá, ainda teve que dar uma forçazinha para poder pegar. E uma zoada. Aquele já estava emocionalmente desestruturado, bateu aqui dentro aquela agonia, aquela zoada no pé do ouvido. Aí a lágrima começou a descer de canto a canto, mas já saiu. Meu Deus, que situação. E o homem assistindo lá. E ele pegou a cana, e quando ele passava a cana, parecia que estava me passando ali, me moendo. E quando ele passou uma vez, eu vi que a cana era boa, tem cana que dá aquela quantidade, ele disse, pronto, ele não vai querer passar de novo. Ele trouxe, espremia a cana de novo, colocava. Pela terceira vez. Aí tem uma vez que eu disse, basta, amigo, tá bom, você não tá vendo que já deu, eu só quero um copo. Aí diz, você tá querendo ensinar eu a trabalhar? Eu passo quantas vezes eu quiser passar. Era Deus falando. Aí a lágrima, meu Deus. Deus. Aí eu disse, por que tá chorando, rapaz? Então, você não entende também, não. Faça o seu trabalho aí. E aí eu entendi que era um processo que eu tinha que passar para Deus extrair de mim o precioso. Uma situação Deus fala. Aí eu saí por ali já aliviado, porque Deus tinha falado, ordenado uma palavra para mim. Aí saí dali aliviado, já entendendo o processo um pouco, né? Porque Deus não explica a totalidade de onde a gente vai passar. Mas sabendo um pouco o trabalhar de Deus, né? Aí eu saí dali mais aliviado. E ali Deus começou a abrir as portas, a nos ajudar, a nos abençoar, a chamada para um ministério, auxiliar dentro do ministério. Lá na Bela Vista, foi na época que abriu a congregação, e é próximo de casa, meu pai mora bem pertinho. Aí comecei a fazer parte ali com o presbítero José Pedro, né?
Aí Deus revelou a ele que ele queria trabalhar numa congregação nova, aí Deus mostrou a minha pessoa e a gente foi para auxiliar de trabalho, começamos ali a trabalhar, né? Ter aquele prazer na obra, mas não era com a facilidade não era instantâneo não, a mensagem era feita, como o Gessé disse, eu não tinha essa habilidade e até hoje não sinto a facilidade de pregar o evangelho, né? Não é fácil. A primeira oportunidade mesmo que eu tive no ponto de pregação, eu disse até ao irmão Sandro e ao irmão, que quando eu fui, de tão nervoso que estava, quando eu fui ler do livro de Abacuque, no livro de Abacate, de tão nervoso que saiu o abacate, aí o irmão que estava próximo lá disse, irmão, perto de quem? Da melancia, irmão. Eu disse, meu Deus do céu, que coisa, não dá mais não. Aí saí ali desanimado, ficava sem dormir, disse, não, negócio de pregar não é comigo não. Aí fui controlando ali, Deus foi nos abençoando, lendo a palavra, Deus foi dando mensagem, né? E até hoje com muita dificuldade, né? Eu sinto muita dificuldade. É um peso, uma responsabilidade muito grande. Monte Blanco, o senhor também ajudou a iniciar o trabalho. Sim. Com o presbítero Samuel Levi, hoje evangelista, né? Servo do Senhor. Acredito que foi a primeira congregação dele lá. E a gente passou muitas experiências ali, né? Deus revelou a ele, ele separou para o diaconato e ali a gente vivenciou, né? Eu, Samuel Levi, ajudamos a ele cooperando na campanha evangelizadora, fazendo parte da campanha evangelizadora na escola dominical, né? Irmão Sandro está lá na congregação de Monte Branco e ali a gente tem também, né? Muitas experiências. Minha esposa também ajudou no ciclo de oração infantil, né? Verdade. E essas dificuldades, né? Porque a gente passa por essas dificuldades, não é que a gente está livre disso. Por uma hora ou por outra a gente passa por alguma dificuldade, né? Como o senhor disse, não é só vitória, não, mas Jesus vai dando vitória. Né? É de altos e baixos, né? A gente sabe que quando entra no processo tem certeza da vitória. Por isso que a gente diz que é só vitória. Agora o processo, hoje, quando a gente recebe uma promessa, já fica atenado, né? Jesus, qual é o preço? Por onde ele vai passar o processo? Não é? Porque muitas das vezes as pessoas, quando recebem a promessa, ele enxerga logo, né, a concretização. A parte da bênção. Lá no final, né? Mas por onde Deus vai caminhar você, né? Lhe preparar. Né? Porque Deus não vai colocar... e alguém disse, olha, Deus chama e capacita. Deus chama, é como se Deus chamasse na chamada, Deus capacita muito antes. É verdade. O processo para a gente, quando assumir a responsabilidade, saber de onde a gente veio, né? Como alguém disse, não é que caiu de paraquedas, vai ver a história, o processo, por onde passou, né? Porque alguém chega só o cargo, a responsabilidade, o status, né? Mas não sabe o processo que a gente passou e até hoje passa, né? Está na luta, né? A luta, é verdade. Agora, o pessoal que está nos assistindo, né? Ouvindo vocês contarem esses testemunhos, alguns pais e mães de família, que provavelmente pode acontecer de alguém estar passando também por um momento difícil, por uma luta. E tem luta que é só uma luta, mas tem luta que parece que a gente vai se acabar ali, que não tem saída, não tem mais jeito. E também para os jovens que estão vendo vocês hoje, presbíteros da igreja, mas que passaram por esses momentos. O que vocês, assim, de tudo que a gente está falando, extrai alguma coisa, entrega alguma coisa para quem está assistindo a gente aí, irmão Gessé? Fazer uma autoanálise, né? Primeiro, passando pelo processo, faça uma autoanálise, né? Porque tem processo na nossa vida que é uma preparação. Isso. E tem processo que se passa, é como se alguém disser, Deus colocou na prova. E às vezes a gente entra na prova. Resultado da escolha, né? De uma escolha. Uma escolha errada. Errada, né? Por falta, pecado em si, Deus está cobrando. Então, tem que fazer uma análise, né? Se tiver tudo certinho e que não desabona a conduta espiritual, né? A forma de andar, de proceder de um cristão, é uma prova de Deus para um objetivo. Deus não prova para assistir o nosso sofrimento. Há uma finalidade, né? É igual a cana. É a cana. É o processo da cana. Há uma finalidade para aquilo, para esse processo. Não é, Gessé? É verdade. Eu quero falar para pais e filhos que estão ouvindo esse programa nesse momento, que Deus muitas vezes permite nós passar por situações para que nós venhamos entender que Deus é soberano. Eu lembro que, quando jovem e desobediente à minha mãe, vivi uma vida
afastado da igreja, mas eu lembro de uma noite, quando eu cheguei em casa, já era mais ou menos umas 3 horas da manhã, eu passei do lado da casa assim, eu vi a voz da minha mãe, dizendo assim: Deus, guarda meu filho, tu tem promessa na vida dele. E quando eu vi aquela palavra, eu sentei e comecei a chorar, porque vi que a minha mãe não desistiu de mim. E eu quero passar essa mensagem para muitos pais e muitas mães que nesse momento estão em sua casa com seu filho, em situação difícil. Nunca desista dele, porque nas grandes aflições, nos momentos de grande dificuldade, quando a gente acha que tudo está perdido, nós temos um Deus no céu que muda a nossa história. Eu posso dizer isso porque eu sou uma prova viva de que a existência da minha mãe, a oração da minha mãe, Deus mudou a minha história. A gente vive um tempo onde as pessoas têm uma facilidade de dizer assim: já está assim, deixa. Não, nunca desistir, nunca. Acreditar sempre que no meio do furacão Deus vai criar uma situação e vai mudar a história. Porque não adianta eu pregar, não adianta eu dizer que tenho fé, que acredito em Deus, mas nas dificuldades que eu não posso vencer, eu desistir dela. Não. É nesse momento, naquela hora, que a gente não pode resolver a causa, que a gente coloca ela nos pés do Senhor. É aí que Deus chega, né? Porque quando está fora do nosso alcance. Porque a gente vive um evangelho hoje de muitas facilidades. Se prega, tem muito evangelho hoje pregando bênção, só vitória. E até eu falei hoje pela manhã para os irmãos que tem pessoas que dizem assim: é só vitória. Não, a vida ela é vivida de obstáculos, dia a dia, momento a momento. Eu lembro que o ano 2021 eu passei um momento muito difícil. E eu quero pedir permissão para falar o nome do pastor Cândido aqui. Quando ele chegou na minha casa, eu disse a ele: pastor, não dá mais para ir. A minha situação aqui chegou o limite. E eu lembro que eu olhei para ele, eu sentado no sofá, ele na minha frente assim. Ele olhou para o céu, assim, para o teto da casa, baixou os olhos, olhou para mim assim, saiu, fez uma oração e foi embora. E eu fui para o quarto, disse à minha esposa: minha história terminou. A minha situação é irreversível. E naquela noite, Deus me visitou. Quando eu acordei pela madrugada, me sentindo uma agonia de morte, eu lembro que uma voz disse a mim assim: canta. Tu não lembra lá de trás do engenho onde tu morava, que nos momentos de dificuldade vocês cantavam e oravam? Só que a minha voz estava muito fraca e eu pedi para minha esposa cantar. Eu lembro quando ela começou a cantar o hino, e um trecho do hino dizia assim: tenho paz em meu ser, uma perfeita paz que o mundo não me pode dar, e na prova fatal, na luta mortal, tenho Pai para me confortar. Aí ele dizia, aí o coro do hino dizia assim: em meu ser habita Cristo Jesus. Quando ela começou a cantar esse hino, dentro de mim nasceu uma força. Aí termina o hino e começa a cantar o outro hino, né? Aí tem o coro do hino 526 que diz assim: grandioso és tu, então minha alma canta a ti, Senhor. Naquela noite, Deus me visitou ali. E eu lembro que no sábado, era a festa das crianças em Bela Vista. Eu estava muito fraco.
a roupa estava afogada, tinha emagrecido muito. E me deu um desejo muito grande de ir para a festa das crianças. Mas só que eu tinha perdido o equilíbrio devido à fraqueza, eu estava sem andar. Aí eu disse à minha esposa assim, me leve para a igreja hoje para a festa das crianças. E ela me levou, eu cheguei, eu disse, agora você vai me botar lá em cima no púlpito, se eu for, só eu caio. Aí ela me levou, sentei na cadeira, orei sentado e disse assim a Deus, Deus, antes que esse culto termine, tira essa tontura da minha cabeça, eu quero voltar para casa andando com meus pés. E aquela festa das crianças, aquele barulho ali, teve a pregação, terminou. Quando terminou o culto das crianças, eu lembro que eu me levantei e desci a escada do púlpito, aquela escadinha que tem, e comecei a andar no meio da igreja. Aí minha esposa disse assim, você desceu só? Disse assim, a tontura desapareceu. Porque nas grandes dificuldades da nossa vida, nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós temos que entender que tem um Deus lá em cima no céu que comanda a terra. Eu estou falando nesse momento para pai e mãe, para pessoas que estão em momento de grande dificuldade. Existe um Deus, né? Existe. A gente vê muito as histórias antigas e, como o senhor falou, hoje em dia muita gente diz assim, mas Deus faz, né? Deus vai mudar, Deus vai fazer, mas as vitórias que Deus dava no tempo antigo era diante de oração, de persistência, de luta, guerra espiritual. E as pessoas hoje em dia dizem assim, mas Deus vai fazer, Deus está trabalhando, né? E passando na moinha da cana, mas dizendo assim, Deus está trabalhando. Eles estão para guiar. E até os rios, né? Hoje. Para isso é deserto, né? Deserto é escola de crente. E parece que não está acontecendo nada, quando na verdade Deus está querendo conduzir eles para uma profundidade maior, para uma experiência, para ir lá, como o senhor disse, teve um dia que eu fui, orei, Deus mudou. Isso. Mas as pessoas hoje em dia não querem mais que isso aconteça. Querem que parta apenas de Deus. E mostrando, eu falo muito isso para minha esposa. O Deus que eu sirvo, o Deus que eu prego ele é um Deus de um poder tão grande que a mente humana não alcança ele. Com certeza. Eu lembro que eu saí de casa para uma ceia em São João 1. E a gente chegando na ceia, chegou um dos obreiros mancando assim eu chamei ele e perguntei o que foi isso. Ele disse, do nada deu a dor na minha perna e eu estou sem poder andar. Aí eu fui para o púlpito, orei, sentei, fizemos o trabalho da ceia. No final da ceia me deu um desejo no coração de chamar ele e ungir ele. Eu chamei o presbítero José Gomes e disse assim, vamos fazer uma oração por ele aqui. E eu orei por ele, ungi ele e vim para casa. Quando eu venho no caminho, eu vinha com o irmão José Gomes dentro do carro. O celular tocou. Aí era um irmão dizendo assim, irmão Gessé do senhor, disse assim, quando eu saí dali perto do senhor, a dor desapareceu. Não é glória nem honra para nós, não, porque a gente não merece nada. Mas é para nós saber que Deus é um Deus que faz. A fé, né? A fé. A oração. São elementos, ferramentas que Deus deu a gente. A gente trabalha junto, você sabe, eu tenho dito sempre isso. O Deus que eu sirvo é um Deus que faz o impossível. Porque há pessoas que pegam essa palavra e lê ela e prega ela, mas prega falando o que está aqui. Passa o conhecimento, né? Passa o conhecimento que está aqui. Mas está chegando o tempo que Deus quer que a gente viva não só o que a gente está lendo aqui, mas a gente viva o Deus dessa palavra, o Deus dela. Porque estamos vivendo um tempo de muita aflição, de muita angústia. Há muitos lares destruídos.
Há muitas famílias sofrendo. E eu ainda vou dizer mais, há muito entre nós sofrendo também. Mas é Deus querendo mostrar a nós, chamando nós para perto, para um conhecimento melhor dele, maior. Porque através do sofrimento a gente conhece Deus mais de perto. Através das lutas, das provas, dos momentos que a gente não tem saída, é ali onde Deus quer mostrar o poder dele. Amém. Para que nós entenda que é ele quem faz. Eu lembro quando o senhor me visitou lá com seus filhos, a sua filha cantou um hino. Eu estava muito fraco ali. E aí disse, vamos cantar o hino para o irmão Gessé. O senhor estava lá, o senhor, sua esposa, a irmã Rízia, pai do senhor para ela. E quando o senhor saiu dali e foi embora, o senhor e suas crianças e a sua esposa, eu entrei para o quarto e disse a Deus, Deus, eu te agradeço, porque eu precisava ouvir aquelas crianças cantando. Eu precisava daquela força ali, naquele momento. Deus quer que a gente tenha mais experiência com Ele. Agora, as experiências de Deus na nossa vida não vai vir a gente sentado, rindo, brincando. Vai vir naquele momento que a gente vai sentar ou vai estar dentro de casa andando de noite, dando volta dentro de casa, perguntando a Deus, o que é isso? Deus dizendo assim, eu estou te chamando para um particular. E eu quero, falando sobre isso, eu me lembrei do momento que eu passei dentro da minha casa. A minha irmã estava 7 anos com depressão dentro de um quarto. E depois de 7 anos, chegou um dia que eu entrei em desespero, de verdade mesmo, assim, não aguentar mais. E eu andei dentro de casa mais ou menos 1h30, procurando um lugar para orar, para ver se Deus fazia alguma coisa com a minha irmã. E eu olhei para baixo da mesa assim, foi o lugar que eu achei, foi embaixo da mesa. Eu entrei embaixo da mesa, me deitei com o rosto no chão, de frente para ela assim, olhei para ela e disse, Deus, toda a minha força acabou. Olha a minha esposa chorando, olha a minha filha chorando. A gente não tem mais saída. Mas eu vou te falar uma coisa, Deus. Aí eu me lembrei de Ezequiel. Eu disse, eu vou te falar uma coisa que lá no começo do ano 81, tu falaste para a minha família. Tu disseste que era meu pai e pai dela. Eu não tenho mais condições nenhuma de fazer nada por ela. Agora, Senhor, se tu és nosso pai de verdade, faz minha irmã levantar desse lugar aí, depois de 7 anos, o cansaço em mim estava tão grande que eu dormia ali mesmo. De manhã minha esposa saiu para trabalhar e ela disse, você dormiu aí? Eu disse, eu fiquei aqui um tempinho. Aí ela saiu para trabalhar e quando ela saiu, eu fiquei lá, no mesmo canto. Aí eu vi minha irmã me chamar. E ela disse assim, levante daí, eu já fiz café e estou lavando os panos. Glória a Deus. Depois de 7 anos de uma depressão profunda, naquela madrugada Deus visitou a alma da minha irmã. Glória a Deus. Repreendeu a depressão e fez ela levantar da cama depois de 7 anos. E até hoje ela canta, ora, trabalha na obra do Senhor. É no meio das aflições, das angústias. É nesse momento que Deus quer saber aonde está a nossa fé. Amém. A nossa confiança. Essas dificuldades, elas servem muito, eu tenho certeza que os senhores têm essa conclusão também, ela contribuiu muito, irmão Gessé, irmão Hinaldo, para o aperfeiçoamento do caráter dos senhores. Sim. O senhor conclui isso. Sim. E
qual é uma outra conclusão que o senhor tira da dificuldade? Por exemplo, ela contribuiu para o meu aperfeiçoamento do caráter e contribuiu para mais o quê em sua vida? Uma experiência para poder saber lidar com situações de outra pessoa. Para você chegar, quando for chamado para atender alguém numa situação de desespero, você saber lidar com aquela situação. Vai ter sensibilidade, né? Porque há momentos na vida de um obreiro, de um líder, ou de um crente, de um cristão, que ele vai lidar com situações, que ele vai ter um choque quando ele chegar ali, mas ele vai lembrar das experiências que viveu, e através daquela experiência que ele viveu, ele vai saber lidar com aquela situação. Eu quero aqui lembrar de um momento, irmão Inaldo estava comigo nesse dia, quando uma noite ele ligou para mim, já mais ou menos mais 11 horas da noite, que chegou na casa dele um senhor e queria fazer um mal a uma irmã da igreja, e eu pedi a ele, liguei para ele, disse a ele, peça a ele para a gente, até amanhã às 8 horas que a gente vai na casa dele. E ali eu chamei minha esposa, vamos orar essa noite, a gente não vai dormir. Liguei para mais umas pessoas e disse assim, junto conosco, vamos orar, porque nós temos uma batalha amanhã, e eu sei que Deus vai fazer algo. E a gente orou naquela noite. E no dia seguinte, nós estávamos juntos lá. E Deus quebrou o laço, desmanchou toda a seta que o inimigo queria fazer. Porque da aflição, Deus abre um caminho para nós trabalhar e saber que Ele muda a história. Amém. No meio das grandes lutas, Deus faz com que a gente crie uma experiência. Muito boa a conversa, né? Muito bom ouvir vocês. Eu tenho certeza que tem muito mais. Se fosse para passar a madrugada, a tarde. História a gente sabe que tem muitas experiências também. Mas a gente quer agradecer a Deus pela vida de vocês, Amém. Pela presença de vocês aqui. Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo sentiram, ouviram Deus falar, e quem ainda não estava entendendo, acho que vai terminar esse podcast entendendo que Deus está trabalhando, que Ele sabe o que está fazendo, que Ele tem propósito e que o objetivo dele é que a gente fortaleça a nossa fé, que a gente entenda melhor quem é o Deus que a gente serve. Porque como é que a gente vai servir a Deus sem entender, né? Tem que entender. Sem conhecer Ele. Então, Deus abençoe vocês pela disponibilidade de estar aqui. Amém. E por essa presença, por esse programa. Se quiserem falar mais alguma coisa, encerrar as palavras, fazer alguma conclusão, pode ficar à vontade. As minhas considerações, né? Quero também aqui ressaltar que alguém pode até dizer, mas é só sofrimento? Não, é vitória também. Também é bênção, né? Deus tem feito algo tremendo na nossa vida, né? A gente concluiu junto, né? Um curso, né? Teologia ali na STADEB. Também. Uma vitória, né? Que Deus concedeu através do pastor Paulo e o pastor Cândido também, né? Ao chegar, nos ajudou bastante e está nos ajudando. Quero agradecer a Deus. Deus tem abençoado muito. Deus abriu as portas de emprego. Hoje eu estou trabalhando, minha esposa tem um comércio no centro de São Lourenço. Deus fez um rebuliço, né? Meu pai, já numa idade um pouco avançada, sem ter assim, condições de ir, e ele nos deu, né? Esse comércio, e a gente está usufruindo, né? Das bênçãos de Deus, né? A gente agradece muito ao Senhor. Eu sinto-se muito feliz, né? Ao nosso pastor. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade de ter aberto essa oportunidade da gente aqui repassar as nossas experiências, né? E assim segue aí quem está ouvindo, as tribulações, as dificuldades não é para matar, é para você fortalecer na fé. É feito Jó, né? Jó só ouviu falar de Deus, mas no capítulo 42 ele ressalta e dizer que vê agora está vendo o trabalhar de Deus. Então é um processo para a gente adquirir a experiência, como o Gessé falou, ter ali como repassar o tratar, administrando situações dentro da igreja, né? Semelhante à nossa, e a gente com
um pouco de experiência, vai ter mais sensibilidade de tratar daquela situação. Então, muito obrigado à minha família também, os irmãos ali, um abraço em São João 2, os diáconos, auxiliares locais e oficiais. Deus recompensa com bênção do céu, todo o departamento. Muito obrigado, Amém. meus irmãos. Amém. Também quero agradecer a minha família, a minha esposa, minha filha, toda a minha família, minha mãe. Eu sempre que agradeço, eu agradeço muito a minha mãe. Porque minha mãe, ela foi uma coluna para a minha família. Ela nos ensinou como ser crente, como servir a Deus. E muitas vezes ela dizia a mim assim: chegará tempo que você vai viver as suas experiências. E hoje eu vivo a minha experiência que ela dizia a mim lá no passado. Que Deus abençoe a vida dela. Também quero agradecer ao nosso pastor Cândido pela oportunidade que ele nos tem dado de estar aqui. E eu quero deixar uma palavra para todos os pais que estão ouvindo esse programa. Você que é pai, mãe, que está enfrentando uma luta, uma batalha, e está querendo desistir, deixa eu dizer a você essa palavra nessa noite. Não desista do sonho, porque Deus, Ele trabalha em favor daquele que confia nele. Em meio à aflição e à luta, tem um Deus que peleja por nós. Tem um Deus que faz aquilo que nós não podemos fazer. Glória a Deus. Por isso que nunca devemos desistir. Não. Quando a situação para nós ela estiver irreversível, lá de cima do alto tem um Deus que manda a resposta aqui para a terra e muda a história. E eu sou alegre de estar aqui, de falar de Deus. Eu, quando começo a falar de Deus, a minha vontade é falar muito, porque É bom, né? Falar de eu Jesus. sirvo um Deus que é um Deus de milagre. Amém. Se eu me dar um minuto para dizer uma coisa, eu lembro com 12 anos de idade, eu entrei nessa matriz aqui, era a antiga igreja, pequenininha ainda, e o pastor José Leôncio estava nesse púlpito, essa matriz aqui, e a gente tinha vindo comprar uma coisa aqui na feira em Tiúma, perdemos o carro, aí só tinha um carro de 5 horas da tarde, aí veio para a matriz, tinha um trabalho, eu não lembro o trabalho que era. Aí o pastor Zé Leôncio, ele apontou o dedo assim, no meio da igreja, e disse assim: do meio dessas crianças, desses jovens que estão aqui, muitos desses um dia vão estar nesse púlpito sentado. Aí eu saí dali e aquela palavra ficou aqui dentro gravada assim. Aí eu perguntei à minha mãe: é possível um dia um pobre como eu chegar ali? Ela disse assim: pode sim, porque Deus é grande. Em 2017, em dezembro de 2017, eu me sentei nesse púlpito aqui como presbítero da igreja. Glória a Deus. Isso é a prova de que Deus fala e cumpre. Que Deus abençoe os irmãos. Deus continue ajudando. Há um versículo em Gênesis, capítulo 45, versículo 5, que José disse aos seus irmãos, e eu quero deixar nessa noite aqui para os ouvintes. Quando ele se deu a conhecer, e os seus irmãos temeram que ele estava perante um poderoso homem, de uma patente alta, e eles poderiam sofrer uma consequência pelo que eles fizeram. Mas o crente que conhece Deus, ele não fala como ele quer, ele fala como Deus quer. Aí ele olhou para os irmãos e disse assim: não foi vocês quem me colocou aqui, foi Deus, para que eu pudesse hoje cuidar de vocês. É isso que Deus faz conosco. Amém? Amém. Deus abençoe. Amém. Estou satisfeito, Alisson. Amém. Graças a Deus. Foi muito bom. Graças a Deus a gente aprendeu muito com os senhores. Deus continue nos abençoando. Amém. Amém. A gente quer agradecer também a você que assistiu a gente aqui por esse tempo, compartilhou o link.
Não esquece de baixar o Spotify, ouvir também lá pelo Spotify. Compartilha também o link do Spotify. E semana que vem, se Deus quiser, a gente vai estar aqui mais uma vez, em nome de Jesus. Deus abençoe.